Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, participando dessa reunião tão importante para nós. Eu vou compartilhar minha tela. Eu montei uma apresentaçãozinha. Todos estão vendo aí, né? Sim. Sim, beleza. Eu vou pedir licença também, porque como eu estou usando a segunda tela, eu vou ficar com o rosto meio virado, porque eu vou fazer o acompanhamento aqui, tá? Bom, diante de tantas situações que a gente passa, né, quando a gente está na escola estudando história, o que a gente mais lê nos livros de história, além das transformações da sociedade, além das transformações das pessoas, das comunidades, a gente lê muito e ouve falar muito sobre guerra, né? Sobre muitas guerras e quantas situações ocorrem para que todos esses processos de desenvolvimento da sociedade ocorram, né? O quanto, né, o ser humano se envolve em guerras, né? E atualmente a gente já sabe que oficialmente a gente tem aí algumas guerras ocorrendo e inclusive nós temos várias outras guerras que ocorrem e que não são relatadas, que não estão descritas em jornais, revistas, que são as guerras que a gente encontra no nosso trabalho, dentro de casa, entre os familiares, entre os cônjuges e muitas vezes até entre pais e filhos, né? Então, pensando nessa temática, nessa situação em que a gente se encontra, o que fazer, o que pensar, para que caminho a gente deve seguir? Então, eu pensei na possibilidade da gente hoje estudar um pouquinho o capítulo 12, amai-vos os vossos inimigos, né? Onde a gente pode obter aí algumas informações importantes. Porém, antes de entrar diretamente no texto, eu achei melhor o seguinte. Nessa semana eu comecei a dar algumas matérias de biologia para a sexta série, para o sétimo ano, que envolvem várias situações e relações entre os seres vivos, né? Então, mutualismo, comensalismo, parasitismo, né? E tudo mais. E, de fato, achei uma coisa muito interessante enquanto eu dava as minhas aulinhas. Então, aqui, vamos lá. Foi num dado momento, né, ali durante a aula, que eu encontrei o processo de competição. E aí eu falei assim, nossa, competição, sob o aspecto da biologia, ele é um processo fundamental na ecologia. Olha que interessante, né? Enquanto competição, né, os processos biológicos, eles têm a competição como algo fundamental. Envolve a luta por recursos limitados entre animais. Quais são esses recursos? Então, destacam-se aí, talvez a gente volte a falar sobre eles, mas disponibilidade de água, disponibilidade de território, disponibilidade de fêmeas para reprodução, disponibilidade de luz ou sombra. Então, são vários fatores limitados e que geram aí uma disputa. Então, primeiro a gente está sob o aspecto do animal, né? Do ser animal. Desempenha um papel importante na determinação da estrutura e na dinâmica das populações e comunidades biológicas. Olha que interessante, competição, que é uma coisa que a gente ouve falar muito e que provavelmente é o que leva às guerras, aos desentendimentos, às desorganizações que a gente conhece, dentro da biologia é um aspecto extremamente importante. É o que faz parte das relações entre os animais. Bom, entendendo a competição sob o aspecto da biologia,
a gente começa a imaginar o nível do espírito humano, que ainda está muito mais próximo dos animais que competem do que dos anjos que são caridosos. E, evidentemente, a gente começa a compreender que o nosso planeta ele é formado por espíritos que ainda estão no estágio inicial de desenvolvimento e de evolução. A gente não é um espírito evoluído. Nós não somos espíritos avançados. Então, a competição ainda domina os processos e as relações interpessoais e intrapessoais. Então, vejamos aqui, né? A gente tem a famosa Joaninha, a Joaninha e os pulgões. A Joaninha é uma inimiga de um pulgão. Ela sempre será inimiga de um pulgão. E os pulgões sempre serão os inimigos da Joaninha. E essa relação na biologia, ela é muito importante, porque se eu desaparecer com a Joaninha, eu vou ter um crescimento excessivo de pulgões e aí eu vou ter vários problemas. Da mesma forma que, se os pulgões desaparecerem, as joaninhas elas vão dominar, mas aí vai faltar um alimento. E, de certa forma, isso vai prejudicar a cadeia alimentar. A joaninha, ela não faz de propósito, ou seja, ela não tem consciência de si mesma. Ela não tem consciência da situação, ela sabe que tem que fazer. Então a gente considera eles como inimigos. Mas é uma situação animal dentro da biologia. Mas e se eu penso no ser humano? O ser humano é um ser que já tem consciência de si mesmo, já tem sentimentos desenvolvidos, já tem situações de evolução até certo ponto consideradas avançadas, mas na hora dos relacionamentos a gente volta a ser bicho, a gente volta a ser um animal. Então vamos lá. Processos de competição sob o aspecto da psicologia. Então, eu tomei aqui a liberdade de invadir uma área que não é minha, mas que eu achei interessante a gente conversar aqui. Por que eu tenho conflitos? Bom, conflitos de interesses, coisas que eu gosto, coisas que a outra pessoa gosta, coisas que eu não gosto, que a outra pessoa gosta, percepção de ameaça. Alguém pode ameaçar a minha família, alguém pode ameaçar o meu emprego, alguém pode ameaçar o meu trabalho ali, minha atividade, pode me ameaçar, ou eu posso ameaçar alguém. Preconceitos e estereótipos, que é um tema que está sendo muito discutido nos dias atuais, né? Formação de grupos de pessoas que têm as mesmas tendências e que não se dão entre si. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Uma turma que gosta de samba pode não gostar da turma que gosta de música clássica. E isso pode gerar uma competição até levar a um ponto mais estressante ao conflito. Aí a gente entra nos conflitos intergrupais. Então, uma tribo, quando encontra outra tribo, e querem dominar território. Então, a gente é o que mais escuta, né, dentro dos livros de história, os conflitos, todas as dificuldades, né? Fatores históricos, né? Então, a gente sabe que França e Inglaterra sempre tiveram guerras entre si, né? Se alguém quiser uma sugestão de um filme, e de certa forma pesado, que fala sobre as guerras entre os reis da França e da Inglaterra, tem um filme na Netflix chamado O Rei, que é um filme muito bom, muito bem feito, mas nós espíritas temos que tomar muito cuidado, porque a violência ela tende a mostrar a realidade, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí para assistir. Mas os fatores históricos,
eles são fundamentais em vários conflitos, tanto é que o nosso planeta está passando nesse exato momento por conflitos que são históricos, confusões históricas, vamos dizer assim. Processos de desumanização, que é muito interessante, enquanto se fala tanto em respeitar, em tanto em acolher, a gente está vendo um processo de desumanização, onde, devido até às redes sociais, tudo ficou banal, né? Nos anos 70, nos anos 80, quando assistiram o filme Exorcista, as pessoas saíram do cinema aterrorizadas. Hoje as pessoas assistem o mesmo filme e saem dando risada. Então, ocorre uma banalização de certas situações, a banalização das religiões, a banalização do ser que sofre, dos sentimentos do ser que sofre, né? E aí também a gente pode citar, né, fatores individuais, quer dizer, aquela pessoa que não se encaixa numa determinada situação, as questões sociais, né, grupos que não se respeitam. Bom, enfim, os processos de competição, de acordo com a psicologia, eu dei uma passada, e é claro que eu não sou psicólogo, eu sou químico, né? Quem é psicólogo vai poder aprofundar e até colocar pontos mais importantes que esses aqui, mas é apenas para dar uma temperada na nossa discussão. Eu fiz uma comparação bem simples entre os animais, onde na biologia a competição é importante, e aí a gente está trazendo para a área humana, dentro da psicologia, a competição, como é que ela funciona. É claro que ninguém gosta disso, mas a gente passa por isso, né? A gente é obrigado quando a gente sofre ameaças. Por exemplo, você está trabalhando, alguém contrata alguém novo, né? A primeira coisa que você fala é o quê? Ixi, vai roubar meu emprego. Pronto, já comecei um processo de competição, já afastei a pessoa. Quando eu fiz gestão de projetos, né, eu ouvi de um professor assim: e aprenda uma coisa, só de você ser gerente de projetos, 40% das pessoas da empresa onde você vai desenvolver uma atividade vão te odiar pelo fato de você ser o gerente deles. Não é pessoal, mas é o fato de você estar lá. E aí eu pensei, falei, nossa, mas eu não fiz nada. Realmente, não fez nada, nem precisou, só o seu cargo já foi o suficiente. E aí, a gente cai numa pirâmide, que é a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide aí que tenta, de certa forma, avaliar a questão da satisfação do desenvolvimento humano. Começando ali com as necessidades básicas, sede, comida, bom sono, ir ao banheiro, segurança, estar seguro, família, saúde, estabilidade, aspectos sociais, relacionamentos com os amigos, família, vida amorosa, comunicação, a parte social, a estima, reconhecimento profissional, status, autoestima, confiança e a autorrealização, realizações pessoais, desenvolvimento pessoal. Quando a gente vive, vamos dizer assim, a gente trabalha, de certa forma, dentro, a gente cumpre as nossas necessidades básicas, então a gente trabalha para se alimentar, para viver, né, para sobreviver, né, para comer ali, se alimentar, comer e poder ter um local, né, uma casa, uma segurança, né? E aí a gente vai para o segundo nível, a segurança, então a gente trabalha para adquirir essa segurança, atender os aspectos sociais, e aí ganhar a autoestima e chegar até a autorrealização. Então, nosso trabalho é esse, é ter o básico, mas a ideia é chegar até a autorrealização. Ai daquele que atravessar o seu caminho em qualquer um desses pontos. Ele passa a ser seu inimigo, porque ele está atrapalhando o seu processo de realização, de autorrealização. Então, alguém que cruza o seu caminho no, por exemplo, na segurança, alguém que cruza o seu caminho dentro da vida familiar ou entre os amigos,
alguém que cruza o seu caminho na questão profissional, lá na estima, ou alguém que vem e cruza o seu caminho no desenvolvimento pessoal. Isso vai gerar um conflito, levando até a situações mais radicais, levando a desencarnes, levando a assassinatos e etc. E tal. O importante é que, por exemplo, uma pessoa que vive, segundo a teoria aí, né, os psicólogos podem explicar melhor do que eu, quem vive dentro dessa proposta, né, de vida aqui, proposta por Maslow, né, que, por exemplo, quando uma pessoa está se afogando, ela desconecta a autorrealização, a estima, aspectos sociais e segurança. E ela vai totalmente para necessidades básicas. Um filho pode afogar sua mãe no desespero. Por quê? Porque ele desce na pirâmide até as necessidades básicas, que é a necessidade de sobrevivência. Então, você quando vai salvar alguém que está se afogando, a pessoa que está se afogando, ela está tão desesperada por sobrevivência que ela vai agarrar você e afundar junto. Por isso que o recomendável é que você, ao salvar uma pessoa, você tome muito cuidado, principalmente se ela estiver se afogando, senão ela vai agarrar você e vocês dois vão se afogar. Então, tem metodologias para salvar as pessoas, seguindo, né, toda a recomendação para que nada aconteça com você que está salvando a pessoa, né? Então, a segurança de quem está salvando vem antes de quem está sendo salvo, né? Então, por exemplo, uma casa está pegando fogo, a gente sabe que tem gente lá dentro, o bombeiro vai avaliar, a casa cai ou não cai. Infelizmente, no World Trade Center, vários bombeiros entraram nos prédios para salvar as pessoas e as torres desabaram, né? Então, essa avaliação, ela, de certa forma, foi feita de uma outra maneira que gerou aí a morte de vários, o desencarne de vários companheiros da área da segurança relacionada aos bombeiros. Então, qualquer um que atravesse o seu caminho aqui, e todo mundo quer autorrealização. Todo mundo quer ser o cara que chega lá e fala: Nossa, eu sou o melhor professor de química que poderia aparecer. Nossa, eu sou a melhor pedagoga, eu sou o melhor farmacêutico, eu sou o melhor biomédico, eu sou o melhor médico, eu sou o melhor enfermeiro, eu sou o melhor professor, etc. Quer dizer, alguém que cruzar esse caminho, ele pode se tornar um conflito e desse conflito se tornar um inimigo. Quantos crimes passionais a gente não conhece, né? Quantos crimes entre familiares a gente conhece, né? Então, todos nós queremos a autorrealização. E, de certa forma, cruzou o caminho, opa, ou pelo menos ameaçou, porque às vezes existem casos em que a pessoa ela não quer cruzar o caminho, mas sem querer, por alguma situação, né? Quando alguém te dá uma promoção, quando alguém te elogia na frente das pessoas. Por isso que existe uma teoria que diz: tudo que você vai fazer, faça quieto. Não conte para as pessoas. Não conte mais nada para ninguém. Por quê? Porque se você contar, você pode estar cruzando o caminho aí, as pretensões de uma pessoa, a autorrealização, né? E isso vai prejudicar demais o seu trabalho. Essas pessoas vão trabalhar, entre aspas, contra você. E aí a gente cai numa outra situação. Eu entrei no Google e eu pesquisei, né? Depois a gente vai ver. O egoísmo. A gente fala tanto do egoísmo, né, na doutrina espírita, nas outras religiões, de que a gente tem que ser altruísta, a gente tem que ser devotado ao próximo, a gente tem que amar ao próximo. Isso está descrito no Evangelho nesse capítulo. Na verdade, a gente já está falando do capítulo de uma maneira um pouco diferente. Então, o egoísmo, ele vai caracterizar a competição. A competição é uma característica intrínseca à sociedade contemporânea, impulsionada por fatores como busca por recursos, como a gente falou,
pressão do sucesso individual incentiva o individualismo. Essa segunda parte, pressão do sucesso individual, é incrivelmente complexo. É o que a gente está vivenciando. É o que está sendo vomitado, desculpe o termo, está sendo vomitado sobre nós pelos meios de comunicação, seja pela internet, seja por rádio, seja por TV, para que a gente seja o máximo, que a gente atinja a pirâmide de Maslow, que é o sucesso absoluto, o sucesso do corpo, o sucesso financeiro, o sucesso como homem, como mulher, né? Sucesso como filho, sucesso na sociedade. Então, essa pressão sobre as pessoas gera muito conflito. Eu vou até dar um exemplo. Existe aí uma patologia, eu vou chamar de patologia, porque chega a atingir os jovens de uma maneira avassaladora, como uma onda que pega a gente na praia e derruba todo mundo, que é a patologia do corpo perfeito, né? A patologia do corpo perfeito que está fazendo muitos jovens, muitas pessoas tomarem anabolizantes sintéticos e se desenvolverem em academias aí. E existem alguns anabolizantes, quem é médico pode explicar bem melhor do que eu, alguns anabolizantes que estimulam a violência entre as pessoas. Então, às vezes, dentro da academia, porque um pegou o peso do outro, ninguém é dono de nada lá dentro, mas quando alguém pega o peso que era do outro, sai briga dentro de uma academia por confusões desse tipo, né? Então, uma sociedade onde eu não divido com os outros aquilo que eu estou fazendo de progresso, no objetivo de ensinar os outros a progredirem também, se chama individualismo. Quer dizer, eu estou fazendo quieto aqui, não conto para ninguém, cada um corra atrás do seu, cada um se vire. Então, eu estou desenvolvendo individualismo. E aí eu falei, peraí, eu vou entrar no Google e vou fuçar lá no Google e vou ver o que, que eu acho. E aí, eu encontrei esse tipo de situação aqui. Smartphones estão ajudando a criar uma sociedade mais egoísta, Olhar Digital 2015, 2015, quase 10 anos atrás. O egoísmo como novo estilo de vida, o egoísmo, o princípio que rege a nossa sociedade. E aí tem o Flávio Quintela ali falando o egoísmo do bem. Espera aí, né? Eu não sei até que ponto ele é estudioso, né? Eu não assisti afinco, mas o egoísmo do bem é uma coisa contraditória. O egoísmo não é do bem, né? Mas eu acredito que aí todas essas reportagens que a gente acha pela internet, elas nos mostram que o ser humano está se isolando, o ser humano está fazendo, está querendo toda a sua promoção, o seu desenvolvimento. Quem está comigo, quem não está comigo é meu inimigo, não serve, não presta, não, eu não vou ligar, eu não estou nem aí. Então a gente está entrando num ponto em que, de repente, a gente escuta as pessoas falando assim, que é a intervenção de Deus. Ô Jesus, dá Ctrl Alt Del aí no teclado da vida e vamos começar tudo de novo. Então, algumas pessoas chegam a esse ponto, mas a gente não pode se esquecer que isso é um processo de evolução e que ele é passageiro e de que nossa vida, o nosso viver, ele não está solto e ele não é dominado pelo homem. Deus, causa primária de todas as coisas, é quem está no comando. A sociedade está evoluindo. Às vezes ela tem os seus altos e às vezes ela tem os seus baixos. Deus está no comando e não o homem, e não o anabolizante esteroide, e não a casa preciosa, o corpo perfeito, o carro, o dinheiro, a criptomoeda, os likes na internet, as visualizações no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, seja onde for. Não é isso. Isso pode acabar de uma hora para outra, se Deus
tomar uma decisão. Mas Deus entende que a nossa sociedade está passando por um processo de evolução. E guerras, infelizmente, fazem parte do nível de desenvolvimento espiritual onde nós estamos. As guerras, os conflitos, as confusões, todas geradas por questões que a gente já discutiu. Todas. Então, um quer energia, vai lá e invade o outro por causa de energia. É energia, é território, é dominação. Então, vocês podem ver que tudo gira, no fundo, no fundo, no fundo, conflitos, é por espaço e energia. Muitas guerras nos anos 90 por conta de petróleo. Então, a gente lembra da guerra do Iraque em 1992, que foi a primeira guerra que passou ao vivo na televisão. Todo mundo assistiu o primeiro míssil atingindo a cidade de Bagdá. Agora a gente passa por vários conflitos, conflitos éticos, conflitos territoriais de energia, Rússia, Ucrânia, Israel e o Hamas, e etc. e tal. E aí vira uma guerra que se espalha pelo planeta inteiro, porque quem é a favor de um, quem é a favor do outro, viram inimigos também. E nessas confusões a gente fica perdido, porque a gente não sabe se todas as informações que estão chegando até nós são verdadeiras, não são verdadeiras, são manipuladas, não são manipuladas. Enfim, nós ficamos à mercê do que os meios de comunicação, a sociedade, nos traz. E aí nós temos que pensar que, apesar de tudo que está acontecendo, Deus está sob o comando e sem ele, né, sem a permissão dele, nada disso estaria acontecendo. Faz parte da qualidade espiritual que nós temos encarnados aqui, encarnada, melhor dizendo, aqui no nosso planeta. Aí vem uma pergunta que a gente lê desse trecho do Evangelho, né? Amai vossos inimigos? Amar o inimigo pode parecer totalmente contraditório. O amor é associado a sentimentos positivos, cuidado, compreensão e empatia. Como é que eu posso ter um sentimento positivo, cuidado, compreensão e empatia com aquele que me persegue? Então, como é que eu posso pensar assim de um obsessor? Como é que um obsessor pode pensar isso de mim? Como é que eu posso pensar isso daquela pessoa que me maltrata no trabalho? Como é que aquela pessoa no trabalho pode pensar de mim que maltrato ela? O inimigo é alguém que representa uma ameaça, ele representa uma hostilidade, um conflito. Como é que eu vou amar essa pessoa, esse ser? É muito difícil. Nós estamos num estado de evolução em que a gente tem uma coisa chamada ego, ego de egoísmo, e a gente quer ganhar tudo, quer ganhar discussão, quer que todo mundo faça o que a gente gosta, quer que todo mundo vá no mesmo lugar que eu vou, e que ninguém pode pensar o contrário, né? Então aqui a gente segue. No entanto, a ideia de amar o inimigo muitas vezes não implica em ter sentimentos amorosos no sentido tradicional, mas sim em adotar uma postura de compaixão, empatia e perdão para tentar buscar uma solução pacífica em vez de perpetuar conflitos. Então, está aqui o nosso papel. Então, vem Jesus, através do Evangelho, falar que, olha, não é para amar o seu inimigo, levar ele para casa e cuidar dele como se fosse alguém que você gosta muito, um amigo, mesmo porque o próprio Evangelho fala que quando você vê um inimigo, até o seu coração bate diferente, né? Os sentimentos são diferentes. É adotar uma postura, quer dizer, é mudar a situação para compaixão. Mas não uma compaixão mentirosa, uma compaixão para ridicularizar. Olha lá o coitadinho, que pena. Não, nada disso. É uma compaixão silenciosa. Olha lá, ele está sofrendo. Que Deus o abençoe. Uma empatia. Quer dizer, você está andando na calçada, não é para mudar de calçada porque ele está vindo. Passa.
bom dia, demonstre educação e perdão. Uma vez, num curso lá em Araraquara, isso marcou muito a gente, eu acho que eu já comentei até em algumas palestras presenciais, que a gente estava falando exatamente sobre a questão do perdão. Uma senhora levantou e falou: Olha, vocês vão me desculpar, eu não posso ficar mais. Foi embora. Aí a senhora responsável pelo curso questionou ela, né? Por que a senhora saiu aquele dia do curso? Porque é o seguinte: assassinaram meu marido na porteira da fazenda. Eu não vou perdoar de jeito algum os assassinos que estão presos. Então, vejam que adotar uma postura de perdão não é uma coisa fácil, ninguém tem a receita pronta. É um processo de evolução. Tem coisas que a gente passa na vida que a gente fala: meu Deus do céu, Jesus, por que eu tolerei? Por que eu deixei? Por que que. E, mas, em vez de pensar assim, fala assim: nossa, eu passei por certas situações, mas que Deus perdoe, né? Me perdoe pelo que eu fiz, às vezes eu perdi o controle, perdoe a outra pessoa. E, gente, parece brincadeira, mas funciona o que eu vou falar. Eu fiz esse teste com a Isabela. A Isabela estava tendo algumas dificuldades com as amiguinhas na escola e ela me contou quando a gente estava saindo de casa indo para dar aula. E aí eu falei assim: não, você vai fazer assim, assado, até que num dado momento do caminho, não sei como e por quê e quem foi, tipo veio e falou assim: tá tudo errado isso que você está falando. Você está ensinando errado a menina. Você vai fazer outra coisa. Você vai agora rezar junto com ela por aquelas crianças que têm, com as quais ela tem uma dificuldade. Aí eu falei assim: peraí, então vamos lá. A gente fez essa oração. Aí a gente rezou, pediu para que. E ela rezou junto. E aí eu pedi para que ela pensasse tudo de bom para aquelas crianças. E não é que o conflito resolveu naquele dia. Então, gente, a dica é: se eu não consigo perdoar, se eu não consigo ter compaixão, empatia, que eu ore por essas pessoas que são as causas dos meus problemas. Vai chegar no serviço, ora no serviço. Vai chegar na escola, ora na escola. Vai chegar na faculdade, ora lá. Vai chegar em casa, ora. A gente adota uma postura de guerrilha. A gente entra para a guerra, a gente entra metralhando, a gente quer se reunir com o nosso grupo para poder armar contra. E a oração, ela de fato é aquele momento que a gente tem onde a gente pede por aquele ser que nos odeia. Interessante e funciona, gente. Estou falando sério. Eu já fiz várias vezes depois desse caso com a Isabela e funciona. As coisas acalmam, as situações se acalmam. Parece que você está dando ferramentas para a espiritualidade fazer o trabalho dela, né? Você está desarmando, mas não desarmando ao ponto de pegar o inimigo e levar para casa e, né, dar banho na pessoa. Nada disso. É você mudar a maneira de como você vê, e a espiritualidade está ali, né? E no meio do caminho, porque eu estava falando um monte de coisa. Nossa, você precisa isso, fazer aquilo, um monte de conselho louco, né? Que também a gente fica bravo, né? Lembra da pirâmide de Maslow? É só mexer com alguém ali que você ama, que você, né, pira ali, né? E aí eu falei: nossa, e não é que funciona? Então, sempre que a gente tem uma dificuldade, para aquele momento, o evangelho no lar, a oração antes de dormir, a oração antes de chegar no trabalho, serviço, escola, tal, pede por aqueles que nos perseguem, por aquelas pessoas que são difíceis, porque às vezes a gente é difícil com eles também. É difícil tolerar a gente, não é? A gente acha que só a gente, né? Ah, eu sou um anjo, olha minhas asas. Uhul. E na verdade não é, né? Compaixão e empatia por um inimigo ao tentar entender suas perspectivas, motivações e experiências. Por que que ele está daquele jeito? Será que eu não provoquei e eu não estou percebendo? O perdão não significa esquecer
ou aprovar as ações da pessoa, mas sim libertar-se, né? Liberar o peso emocional que o conflito pode carregar. É isso que deixa a gente doente, esse peso, né? Por isso que Jesus falava: quem me acompanhar vai levar um jugo leve. Por quê? Porque é isso que deixa a gente doente. Esse peso emocional das situações, o tempo inteiro brigando, guerra, confusão, né? E se está tendo guerra entre países, é porque a gente é assim. Se está tendo guerra entre comunidades, é porque a gente é assim. Se está tendo guerra entre igrejas, é porque a gente é assim. Se está tendo. A gente tem confusões dentro da doutrina espírita, a gente tem desavenças. Eu lembro até hoje uma situação que aconteceu em Araraquara. A pessoa era responsável pela livraria num centro espírita lá, comprou um monte de livro errado. E aí foi chamada a atenção da pessoa. Falou: viu, fulano, você gastou um dinheirão aí com um livro que não era muito bom, tal, né? A pessoa desapareceu, não voltou mais no centro. E aí arranja confusão com um monte de gente, e fica diz que me diz que, e fica o falatório para lá e para cá, e fica aquela confusão, né? E nada melhor também para o perdão, a compaixão e a empatia que o tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo, inclusive entre encarnados e desencarnados. A gente precisa aprender uma coisa: a gente tem muita dificuldade na resolução de conflitos e entender as nossas limitações. Promover a comunicação, a negociação, a compreensão mútua pode ser um caminho para liberar, para superar as diferenças. Eu não preciso amar, mas eu preciso respeitar. Limitações. No entanto, nem sempre é possível amar o inimigo, especialmente em caso de abuso, ameaças à segurança ou situações extremamente prejudiciais. É claro que aí eu vou ter que usar dos meios policiais, eu vou ter que usar dos meios judiciais para poder ver e impor limitações. Eu fiquei sabendo há pouco tempo de uma filha que entrou com uma ação contra o pai, e o pai tem lá uma ação que não pode chegar a 200 metros da filha. Então, existe limitação. Tem coisa que não dá, né? Você não vai querer pegar o assassino da mulher lá, o assassino do marido da senhora, e levar ele para dentro da casa da senhora e falar: tá aqui, eu trouxe ele para a senhora perdoar. Existe limitação, e Deus sabe disso. Quantas encarnações são necessárias para se entender essa limitação? E daí a necessidade do reencarne e do esquecimento. Então a gente tem que reencarnar e esquecer para poder recuperar e resolver conflitos. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui nessa palestra, os espíritos sabem de cor, fazem o tempo inteiro. Resolução de conflitos. Quantas vezes nós dormimos, os espíritos vêm e falam: vem cá, Marcelão, vai lá com fulano, e aí, vocês vão se acertar ou não vão? Como é que vai ficar? Vão se entender ou não vão? Quantas encarnações são realizadas nessa resolução de conflitos entre os espíritos, quando os espíritos superiores falam com os espíritos que vão receber aquele ser que é o inimigo? Vamos lembrar da reencarnação de Sigismundo, quando Sigismundo chega lá e fala: oh, vocês vão ter que ir ser pais aí do rapaz aqui. Ixi, eu não quero nem saber desse cara aí, pelo amor de Deus. Aí foi um trabalho de resolução de conflito da espiritualidade, para poder organizar. Então, a gente também não pode achar que chegando no centro espírita, vou fazer um tratamento espiritual. Vou chegar lá, vou tomar uns 10 passes, vou tomar água fluidificada, vou virar um santo. Não, não, não. É um momento em que as palestras, as orientações vão fazer com que a gente se reorganize como ser, né, como atitude, para tentar resolver o conflito que existe entre o desencarnado e o encarnado. Tentar arrumar essa confusão. Então, eu digo, brincando aqui, né, isso me passou na cabeça agora, que quem sabe resolver conflito provavelmente vai ser espírito que vai estar ali no trabalho das desobsessões. Porque desobsessão é resolução de conflito. É tentar se chegar num ponto em comum.
Quer dizer, nós podemos ser divergentes em relação a uma situação, mas nós somos convergentes no sentimento. Então, ó, eu te respeito, eu sei que você pensa de uma maneira diferente, tal, né? E continuando aqui. Espíritas e inimigos. Opa, o espírita tem inimigo? Eita, ou se tem um monte, né? Desencarnado e encarnado. Por quê? Porque nós temos as relações de passado e futuro. Eu não sei o que eu aprontei lá atrás, provavelmente foi algumas escabrosidades, né? Eu brinco dizendo que hoje, né, é o dia dos professores, os professores que estão aí com classes com 40, eu tenho 2 sextos, 2 sétimos, 2 oitavos, um nono, um primeiro, um segundo e um terceiro, mais 4 turmas de faculdade. Se eu somar aí, eu tenho mais ou menos o quê? Uns 500, 600 alunos, todos espíritos que provavelmente eu desandei lá atrás, né? E eu brinco assim, dizendo, pô, será que eu fui algum general de exército e que eu botei essa turma na maior confusão da Terra e agora eu tenho que trazer toda essa turma e educar para o caminho correto? Antes eu ensinava a matar, agora eu estou ensinando a estudar. E tem gente que me odeia, mas exatamente porque talvez tenha feito coisas que eu mandei lá no passado que eu achei certo e que a pessoa não achou certo, mas foi obrigada a fazer por questões de patente. Olha que pensamento. Né? É claro que é uma brincadeira, mas que no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe as relações do nosso passado, as relações do nosso futuro e do presente estão intrínsecas com a espiritualidade, ligadas intrinsecamente com a espiritualidade. Olha essa foto que eu achei, uma borboleta amarrada numa pedra. Olha, então nós, né, que saímos do casulo do plano espiritual e nascemos borboletas aqui no plano espiritual, temos provas e expiações. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Ah, os nossos inimigos são instrumentos. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Olha lá, então, por que existe inimigo nessa fase espiritual? Resignação, desenvolvimento da paciência, das situações todas. Mas é difícil, ninguém está falando que é fácil. Então, são provas e expiações que a gente tem que passar. Então, é a relação do passado com o futuro, do passado com o presente. E ali a borboletinha amarrada numa pedra. Nós somos a borboleta, só não vemos o tamanho da pedra que a gente tem que carregar. E essa pedra ela pode ser maior ou menor de acordo com o que a gente andou fazendo por aí, né? E aí quem que acompanha essa pedra? Todos aqueles com os quais a gente criou problema, né? E continuando aqui, a gente chega num ponto dentro do Evangelho onde ele fala os inimigos desencarnados. Pode ser que você seja um anjo, né? Um anjo encarnado, mas você pode ter muitos inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Então, está tendo guerra, vai chegar um dia que não vai ter. Está tendo conflito, vai chegar um dia que não vai ter conflito. Mas está tendo é porque nós somos assim. A nossa sociedade foi criada por nós mesmos e nós somos assim. Basta alguém cruzar o meu caminho. A morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Os inimigos desencarnados ainda. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai-os vossos inimigos.
Vocês estão vendo a cena da imagem? A gente não pode se esquecer. Essa cena, ele teria tudo para odiar a humanidade, né? Nós vemos a mão de Cristo no momento da pregação. Da pregação, não, no momento da crucificação. E que, por sinal, ele pregou enquanto ainda estava morrendo de dores na cruz. Quer dizer, ele poderia e teria todas as razões do mundo para nos abandonar, para nos deixar, nos esquecer, né? Ingratos, violentos, conflituosos, um rancor enorme, um egoísmo enorme, mas não. O que ele falou? É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida terrestre. Antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Então, todos esses conflitos, eles estão acontecendo, eles acontecem, mas é porque é para desenvolver a solidariedade e a fraternidade. E que, se a gente pensar a quantidade de pessoas que se movimentam para ajudar essas pessoas, quando nós temos catástrofes naturais, guerras, toda essa movimentação de pessoas, existe um movimento que não dá público em notícia. Então, isso não dá like na internet, o famoso like, né? Eu não tenho rede social nenhuma, nem esquento a cabeça com isso. Minha vida não mudou nada. Então, você não vai ter visualizações, você não vai ser aquela pessoa. Gente, a gente ouve muito pouco sobre essas ações fraternas, sobre essas ações de fraternidade. A gente escuta ali no dia a dia as pessoas, eu tô trabalhando numa comunidade, estou ajudando ali e tal, não sei o quê. Na guerra, a gente ouve falar pouco dos médicos sem fronteiras, a gente ouve falar pouco desses socorristas que viajam para salvar pessoas. A gente ouve pouquíssimo disso, mas a gente quer ver bomba, a gente quer ver gente se espedaçando. Coloca ali uma cena de terror. A televisão é baseada nisso, né? Você coloca uma cena de terror, as pessoas querem ver, querem assistir. E as cenas de amor, de fraternidade, de acolhimento, a gente não vê. Por quê? Porque isso gera público. Isso gera. Gente, gerou público eu vendo mais cara minha hora para fazer publicidade. Então, é isso, no fundo. E aí, continuando, a gente vai terminando a nossa palestra com essa frase. Alguém que esteve na cruz, que poderia ter tomado todas as atitudes contra, mas que disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele ainda pediu perdão por nós. Ele teve toda a caridade, todo o amor. Ele resolveu um conflito aí. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Às vezes a gente não sabe o que faz, às vezes os outros não sabem o que fazem. E vem Jesus e dá esse último, um dos últimos exemplos na cruz, no momento do sofrimento ali no Calvário, e a gente vê ali que ele está carregando no colo quem, gente? Alguém com um martelo na mão e o prego na mão. Então ele está salvando o cara que pregou ele na cruz. Quer dizer, não tem maior exemplo de fraternidade e de amor ao próximo, né? Um dia nós chegaremos nesse estado. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês pela atenção, né? Agora a gente finaliza aí a nossa conversa, o nosso bate-papo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Eu tentei fazer uma abordagem dos temas principais, né? E espero que todos nós, né, nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando em casa, com os nossos familiares, amigos, colegas, trabalho, entre países,
entre governos, que a gente possa ler esse capítulo e compreender que somos assim, mas podemos mudar através das nossas atitudes. Temos que mudar. O dia que o ser humano mudar, não vai ter mais guerra, não vai ter mais conflito. A gente vai ser caridoso. A gente vai aprender a viver juntos e não separados. Então, que Deus possa nos abençoar nesse domingo e iluminar os nossos corações agora e sempre. E que assim seja.